Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E na meditação de hoje, iremos meditar sobre a importância do nosso coração, sobre a importância de onde colocamos o nosso coração. E o texto de hoje está lá no livro de Lucas, capítulo 18. Eu vou ler só o versículo 22 aqui para vocês, que conta a respeito do jovem rico. E a palavra do Senhor diz assim: E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Esse texto de Lucas 18, ele fala sobre o jovem rico, um jovem que ele era muito rico e que ele foi até ao Senhor Jesus perguntar para o Senhor Jesus como é que ele herdaria a vida eterna. E quando ele chega até Jesus, a palavra do Senhor diz que ele se ajoelha, ele se prostra diante do Senhor Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus. Ele fala: Bom mestre, como farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus já começa repreendendo ele, falando que bom somente é Deus e que nós, como homens, o ser humano, ele é falho, ele é pecador. Somente Deus, ele é perfeito. Somente Deus é santo, é poderoso. E nesse momento aí, Jesus, ele não estava negando a sua divindade, mas ele estava, nesse momento aí, querendo ensinar para esse jovem que a confiança dele tem que estar em Deus, não tem que estar nas riquezas, não tem que estar nele mesmo. E esse é o primeiro ensinamento que o Senhor Jesus começa a dar para ele, falando para ele que somente Deus é bom e que somente Deus é perfeito, que a nossa confiança tem que estar em Deus. E o jovem pergunta: como farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não furtarás, não matarás, não prejudicarás o seu próximo, honrarás o teu pai e a tua mãe. E ele fala para Jesus: mestre, eu faço isso desde a minha mocidade. E o Senhor Jesus olha para ele e fala para ele: ainda te falta uma coisa. E o Senhor Jesus pergunta para mim e para você hoje nesse dia: o que está faltando na nossa vida? O que o Senhor Jesus pede na nossa vida que nós não estamos entregando? Muitas vezes, ou praticamente todos os dias, a todos os momentos, nós vamos até ao Senhor Jesus pedir algo. E na maioria das vezes, o Senhor Jesus, ele nos concede o que nós pedimos. O Senhor Jesus só não nos concede, só não nos dá o que pedimos quando não é de acordo com a vontade dele. Ou às vezes quando não é para o nosso bem. Dessa forma ele não concede. Mas se é da vontade de Deus e é para o nosso bem, o Senhor Jesus ele nos dá. E ele fala que basta nós pedirmos, né? Pedir e dar-se-vos-á, batei e se abrirá. Então o Senhor Jesus ele nos chama a nós irmos até ele e pedirmos, né? Fazermos pedidos a ele, colocarmos as nossas preocupações, as nossas ansiedades aos pés dele. Mas quando o Senhor Jesus nos pede algo, muitas vezes nós agimos como esse jovem. Nós falamos não para o Senhor Jesus. Muitas vezes, quando o Senhor Jesus nos pede algo,
nós agimos da mesma forma que esse jovem rico. E o Senhor Jesus, o que Ele quer de cada um de nós? Ele não está negando porque Ele é um pai, porque Ele é um Deus mau, porque Ele quer ver o nosso mal. Porque o Senhor Jesus, Ele quer saber como está o nosso coração. A partir do momento que o Senhor Jesus pediu para esse jovem, para ele vender tudo que ele tinha, não foi porque Jesus queria que ele ficasse pobre, queria que ele vivesse uma vida de miséria. Não, é porque esse jovem, o coração dele estava nas riquezas. O coração dele não estava no Senhor Jesus. O coração dele estava no que ele tinha, no dinheiro que ele tinha, no bem-estar que esse dinheiro proporcionava para ele. Mas o coração dele não estava em Deus. E o Senhor Jesus estava querendo mostrar com isso que ele não cumpria totalmente os mandamentos. Veja que ele falou que ele cumpria todos os mandamentos desde a sua mocidade. E com isso, dele negar esse pedido para o Senhor Jesus, nós podemos ver que na realidade ele não cumpria todos os mandamentos, porque ele não cumpria o mandamento mais importante, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A partir do momento que ele negou ali o pedido de Jesus, ele mostrou que ele não cumpria os 10 mandamentos. Ele mostrou que ele não amava a Deus, que ele não amava o seu próximo, que ele era apenas um religioso, que ele estava ali apenas vivendo de aparência. Mas o Senhor Jesus, ele nos chama a vivermos uma vida verdadeira, uma vida de amor, de alegria, de paz, de confiança, de nós depositarmos a nossa confiança somente nele. E esse jovem, ele mostrou nesse momento aí que ele não amava o Senhor Jesus, que o coração dele estava nas riquezas, que não estava voltado para Deus, que realmente ele não amava a Deus. Então esse jovem, ele fez uma escolha. Ele escolheu as suas riquezas. Ele preferiu voltar para casa triste, voltar para casa desapontado, do que vender tudo o que ele tinha e seguir Jesus. Porque ele não queria abrir mão dos seus bens. E o Senhor Jesus falou para os seus discípulos: como é difícil para uma pessoa rica, para uma pessoa que coloca a sua confiança nas riquezas. Porque aquela pessoa que coloca a sua confiança nas riquezas, ela não acredita em Deus, ela não confia em Deus. Ela tem amor ao dinheiro, ela não tem amor a Deus. Então, nessa terra, nós temos 2 senhores. Nós temos Deus, o Senhor Jesus, e nós temos o dinheiro. A palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Não é o dinheiro em si. O Senhor Jesus não queria que aquele jovem ficasse pobre. Ele não queria prejudicar aquele jovem, mas ele queria mostrar para aquele jovem que o verdadeiro tesouro está quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor Jesus. Quando nós largamos tudo que nós temos para seguir o Senhor Jesus. Os nossos desejos, as nossas vontades, para fazermos a vontade de Deus. E o Senhor Jesus nos chama, nesse dia que se chama hoje, a nos voltarmos para Ele, a colocarmos a nossa confiança nele, né? Para quando o Senhor Jesus nos pedir algo, nós possamos entregar para Ele todo o nosso coração,
toda a nossa vontade. Porque quando nós colocamos o nosso coração, quando nós colocamos a nossa vontade nas mãos do Senhor Jesus, Ele nos abençoa. E o Senhor Jesus, Ele quer que nós depositamos a nossa confiança nele. A partir do momento que aquele jovem voltou para casa triste, ele perdeu o mais importante. Ele perdeu a salvação da vida dele. E esse jovem, essa história, é a única história que as pessoas vão até ao Senhor Jesus e voltam para casa tristes, pesarosas, porque não quiseram abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Então, aqui no livro de Lucas, no capítulo 18, nós temos a história do jovem rico. Mas se nós formos um capítulo à frente, no capítulo 19, nós vamos ver a história de Zaqueu, o publicano. A palavra do Senhor diz que ele era um jovem, ou jovem não, que ele já era um senhor, que ele era um senhor muito rico. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele subiu numa figueira brava e lá de cima ele começou a olhar Jesus, quando Jesus estava passando. E Jesus chamou ele: Zaqueu, desça depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu desceu e Jesus foi para a casa de Zaqueu. E Zaqueu não precisou Jesus confrontar Zaqueu. Zaqueu, ele mesmo falou: Senhor Jesus, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, prejudiquei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Por que o Senhor Jesus não pediu para Zaqueu devolver todos os seus bens, vender tudo que ele tinha e dar aos pobres? Porque o coração de Zaqueu não estava nas riquezas. O coração de Zaqueu estava voltado para o Senhor Jesus. Então aí não é uma questão de riqueza, mas é uma questão de onde está o nosso coração. A palavra do Senhor diz que onde estiver o vosso coração, ali estará o seu tesouro. Então aquilo que nós damos importância, que nós gastamos tempo, que nós investimos, esse é o nosso tesouro. Isso é o que nós valorizamos. Isso é o que nós damos importância. Então o Senhor Jesus, ele nos chama a nós depositarmos o nosso coração aos pés dele, os nossos sonhos, os nossos desejos aos pés do Senhor Jesus, para ele nos abençoar. E a palavra do Senhor diz que quando nós entregamos tudo para o Senhor Jesus nos abençoa 100 vezes mais em bens aqui na terra e no futuro, a vida eterna. O Senhor Jesus quer que nós depositamos a nossa confiança nele, para que nós venhamos a receber o mais importante, que é a salvação da nossa alma. E nós só recebemos a salvação da nossa alma quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. Os discípulos, eles perguntaram para o Senhor Jesus: Mestre, então como iremos nos salvar? E o Senhor Jesus falou para eles que para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. A nossa salvação, ela vem de Deus. Ela não vem das nossas obras, do que nós fazemos ou do que nós, às vezes, deixamos de fazer. Mas é a partir do momento que eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz para nos salvar. A partir desse momento, quando eu creio no Senhor Jesus, que eu entrego a minha vida para Ele,
eu sou salva, eu sou salvo, eu recebo a salvação da minha alma. É por causa do sacrifício do Senhor Jesus na cruz que nós somos salvos, que nós somos libertos, que nós somos curados, que nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor Jesus, pedir para que Ele possa tirar do nosso coração tudo que desagrada a vida dele e que no momento que o Senhor Jesus nos pedir algo, nós possamos entregar para Ele o nosso melhor, para que nós possamos voltar para casa felizes, voltarmos para casa, além das nossas bênçãos materiais, nós possamos voltar para casa com o Senhor Jesus, com a nossa salvação. Então vamos orar nesse momento. Vamos orar, pedir para o Senhor Jesus tirar do nosso coração tudo que desagrada ao Senhor. Pai amado, queremos te louvar, Pai, te agradecer, Pai, pela tua palavra, Senhor Jesus, que a tua palavra, Senhor Jesus, venha transformar o nosso coração, meu Pai. Que, meu Pai, que possamos ir a ti, meu Pai, te pedir, Senhor Jesus. Mas no momento, Senhor Jesus, que o Senhor nos pedir algo, Pai, que possamos entregar. Pai, mostra no nosso coração, meu Pai, o que precisamos entregar a Ti, meu Pai, o nosso orgulho, a nossa falta de perdão, Pai, a nossa soberba, Pai. Tira, Senhor Jesus, do nosso coração tudo que te desagrada, Senhor Jesus, tudo que entristece o coração do Senhor. Pai, te apresento, Pai, a minha vida, Senhor Jesus, te apresento a vida de cada pessoa, meu Pai, que está ouvindo essa palavra. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, que o Senhor possa guardá-la, que o Senhor possa protegê-la, que o Senhor possa guardar a alma dessa pessoa, meu Pai, ser conosco, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.